Então, nesses slides tem um texto inicial, né, que introduz um pouco o assunto, mas que basicamente se refere a essas diferenças que existem entre o circuito sequencial e o circuito combinacional. Tá? No combinacional, nós tínhamos um circuito que respondia, gerava uma saída, né, determinada, um estado das saídas, né, um bit ou vários bits, a partir da combinação das entradas de uma forma direta, né? Claro, não instantâneo, né, após um tempo, né, nós estudamos isso, um tempo de propagação dos sinais dentro do circuito, né, os sinais elétricos vão passando através das portas lógicas. Mas que eu estava falando aqui, a principal diferença do circuito combinacional sequencial, né? O combinacional, nós temos um circuito que a gente gera um conjunto de entradas, né? E ele vai processar essa informação da entrada e diretamente gerar uma saída que depende exclusivamente das entradas, da combinação das entradas. Por isso chamado um circuito combinacional. No circuito sequencial, nós vamos ter outros elementos que vão influenciar na saída dele, né? O principal deles é uma memória interna, né, de um bit ou de mais bits, né, que vai permitir com que a gente grave o estado, né, da saída, memorize, né, o estado dessa saída, e a partir de uma determinada entrada consiga alterar o estado daquela saída. Então ele combina, o sequencial ele combinaria o conteúdo dessa memória mais o conteúdo da entrada do circuito. E além disso, o circuito sequencial ele segue, né, existe basicamente esses que nós vamos trabalhar aqui são circuitos sequenciais síncronos, né? Eles seguem um sinal, né, de controle externo que é dito é chamado de relógio ou clock em inglês. Então esse sinal de relógio, né, ele vai gerar digamos assim, um aviso do instante exato de tempo aonde o circuito irá processar essa informação e gerar o resultado da saída. Tá? Então o clock, o relógio, é um termo que é bem comum para a gente da informática ou da eletrônica do dia a dia, né? Que aparece em diversas aplicações, né? Por exemplo, quando a gente tem no pulso um relógio digital, né? Está contando o tempo em segundos, por exemplo, ele exibe para nós a informação em segundos. Internamente ele tem um circuito eletrônico que gera esse pulso de relógio, né? Esse pulso de clock chamado, para ele contar o tempo exatamente nessa fração para que ele foi projetado, por exemplo, segundos ou milissegundos, assim por diante. Então, esse circuito do sincronismo, né, ele gera o sinal de clock, ele gera um pulso, né, e o circuito eletrônico sequencial, ele recebe esse sinal e a partir disso ele gera um resultado para a saída, um novo resultado para a saída. Então, se a gente pensar num relógio que conta horas, minutos, segundos, né, ele a cada segundo ele está gerando um novo resultado na saída, no display, né? Então ele tem esse sincronismo. Outro exemplo de clock é quando a gente fala de velocidade de um processador, né? Velocidade de um computador, velocidade de um notebook, velocidade de um celular, né? Quantas milhões de operações por segundo ele consegue realizar, essa máquina consegue fazer, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma CPU de 2 GHz, de 1 GHz, né, a gente está falando de vamos lembrar, quilo é mil, mega, milhão, o giga, bilhão de operações por segundo, né? Então, internamente tem um circuito que gera esse sinal de relógio nessa velocidade elevada ali, para controlar o circuito sequencial, o circuito digital, né, que está realizando essas operações, essa sequência de operações. Então, eu anotei aqui essas duas coisas. Nós temos aqui um circuito, elementos principais aqui no circuito sequencial, né? Não está riscando minha caneta aqui. Memória, né? E o sincronismo. Então, a questão da memória e do sincronismo, né?
Tá? O circuito, e essa palavra sequencial, ela vem da onde isso? Ela se refere a um circuito eletrônico que consiga realizar uma sequência de ações, né? Ou uma sequência, a gente diz uma sequência de estados, tá? Lembrando, o que é o estado, né? O estado é o conjunto de bits, 1, 2, 4, 8 bits, né? Que combinados representam um número, um valor determinado, uma palavra, né? E então isso a gente diz que é um estado. Por exemplo, quando a gente fala de um contador, eu dei o exemplo do relógio, né? A gente tem um contador de segundos do relógio, ele vai contar 0 segundos, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, assim por diante até os 59. Cada contagem dessas, né, que é mostrada no display do relógio, né, do 0 até o 5 e o 9, 59, representa um estado da saída desse circuito eletrônico que está gerando essa contagem. Tá? Então, esse é um conjunto de bits, né, que representa uma informação. Então, o circuito sequencial, a gente diz que ele faz uma sequência de estados, que pode ser, por exemplo, uma contagem. Tá? Bom, então vamos começar com a seguinte ideia aqui. Ó. Eu botei uma figurinha aqui que ilustra um exemplo que eu gosto de discutir na sala de aula ali, sobre o conceito de memória, né, num circuito sequencial lógico, tá? Ou no circuito digital. Não precisamos pensar aqui no sequencial, tá? Mas um circuito lógico digital. Imagine o seguinte circuito aqui, um alarme, tá? Estou marcando aqui um circuito de alarme que está monitorando a porta de um carro. Então, digamos que eu tenho um sensor aqui na porta que detecta que se a porta for aberta, ele vai gerar uma tensão aqui, né? Vai gerar se a porta for aberta. Tá meio tortinho que a minha caneta aqui não sei porque não está escrevendo, deu alguma coisa aqui. Vou trocar aqui, ver se ela... E aí um circuito que controla se o alarme está ligado ou não. Se ele estiver ligado, se eu ligar o alarme e alguém abrir a porta, eu tenho uma porta end, eu vou disparar o alarme, certo? Então ele vai funcionar, vai disparar a buzina do carro, enfim. E aí eu consigo detectar que alguém abriu a porta enquanto o alarme estava ligado. Então ninguém deveria abrir a porta nesse caso. Então imagina a situação, alguém abriu a porta indevidamente, né? Vamos dizer por engano, né? E aí disparou o alarme do carro. Qual a reação da pessoa? A pessoa fecha a porta, né? Ou entra no carro e fecha a porta, ou fecha a porta e não entra no carro. E o que acontece com esse alarme, então? Então a pessoa, se ela fechar a porta aqui, daí o alarme corta aqui, e aí ele desliga. E aí a função do alarme perde o sentido, né? Por quê? Porque o alarme vai parar de gritar, né? E, e o correto de um alarme não é ter esse funcionamento, né? No momento que ele for disparado, ele seguir, né, ativado. Então esse circuito aqui, como vocês estão vendo uma porta lógica, é um exemplo de um circuito puramente combinacional aqui. Nós temos um circuito que não tem memória. Ele não consegue memorizar que algum dia a porta foi aberta e que ele deve manter a sirene ligada. Tá? Não sei se vocês estão entendendo esse exemplo aqui. Tá? Então, veja, ele tem um defeito aqui, né? A gente não consegue utilizar esse circuito como um alarme. Né? Eu botei aqui, para que o alarme permaneça ligado, é preciso memorizar, né, a informação de que a porta foi aberta em algum momento. Tá? Bom, e aí como que a gente pode fazer para um circuito eletrônico memorizar uma informação? Então, vou dar um exemplo bem simples. Nós vamos começar a pensar nessa seguinte questão da realimentação. O circuito digital, para ele memorizar uma informação, eu vou precisar ter um caminho de realimentação da informação da saída do circuito de volta para sua entrada, né? Onde esse circuito irá combinar a entrada
né, que ele está recebendo, e a informação da saída que ele tem naquele instante. Ele vai combinar essas duas informações para gerar o que a gente chama de memória da informação. E aí, a partir disso, ele vai combinar o processamento dessas duas coisas para gerar uma saída novamente. Então, vamos pensar o seguinte circuito aqui. Imagine que eu pegue uma porta OU. Tá? Tem uma porta OU com duas entradas, e uma das entradas, essa entrada 1 aqui, eu liguei diretamente na saída. Ou seja, liguei a saída de volta para a entrada. Eu fiz uma realimentação aqui. A saída eu chamei de Y, a entrada eu chamei de A. O que acontece quando eu ligo esse circuito? Digamos que todo ele esteja com zeros aqui. 0, 0 aqui e 0 aqui também. Tá? Nossa, tá horrível esses zeros, né? Mas todo ele está em 0. Tá? A saída está em 0, retorna para cá. No momento que eu colocar 1 aqui nessa entrada da porta A, vou apagar aqui, ó, e eu vou escrever, acho que é melhor. Vou escrever 1 aqui. No momento que eu coloque 1 aqui, a minha saída, como é uma porta OU, eu combino OU e 0, eu vou gerar 1 aqui na saída. Então, eu vou apagar esse 0 aqui, eu vou ter 1 aqui na saída, né? E pela realimentação, vou apagar aqui e vou ter 1 aqui nessa entrada, aqui na outra entrada. Tá? Então, eu tenho agora esse estado da porta lógica. Tá? Agora, vamos pensar o seguinte, se eu apagar essa... Como é que eu apago isso aqui agora? Se eu tirar o A e trocar ele para 0 novamente, o que eu vou ter na saída da O aqui? Eu vou continuar tendo 1, né? Porque eu tenho essa realimentação com 1 aqui na entrada, e aí 0 ou 1, eu vou manter esse 1 gravado. Então, por esse exemplo de realimentação, eu consigo criar um circuito que memoriza uma determinada informação da saída. Ele consegue memorizar que a saída foi 1 em algum momento. E aí ele grava isso de forma permanente. Né? Bom, então esse circuito eu posso usar naquele alarme. Vocês concordam comigo? Então agora vejam só, eu peguei a porta END do alarme. Quando o alarme estiver ligado, eu vou ter 1 aqui, né? Quando alguém abrir a porta, eu vou gerar 1 aqui, então tem uma lógica E, eu coloco 1 aqui na saída, e aí eu aciono a sirene do alarme. Então a pessoa vai fechar a porta, vão apagar esse 1 aqui, tá? A sirene está acionada, eu vou fechar a porta, eu vou ter 0 aqui. Tá? Por consequência, a saída da END, como eu tenho 1 e 0, eu vou ter 0 aqui na saída da END. Então, vou apagar aqui e vou colocar um 0 aqui. Vou ter 0 aqui na saída. Mas o meu circuito de memória não vai mudar a saída dele, né? Porque ele conseguiu gravar que a saída um dia foi 1. Pela realimentação aqui, eu continuo mantendo essa informação aqui na saída. Então, o alarme continua acionado, mesmo eu fechando a porta. Então, esse é um exemplo de circuito com memória, que aí faz a realimentação da informação. Né? Realimento, gravo esse bit, e aí eu consigo ter essa função de memória ali. Bom, qual é o problema desse circuito agora? Gravar e apagar os dados. Percebam que com esse circuito aqui, que a gente estava trabalhando antes nesse exemplo, eu não consigo nunca desligar essa sirene, a não ser que eu tire energia elétrica do circuito. Tá? Então, está aí um problema. Funciona para essa aplicação, mas eu não consigo nunca mais desligar o alarme. Então, a pessoa teria que ir lá e desconectar a bateria do carro, né, para desligar esse alarme. Então, essa é a questão. Por isso que na eletrônica se criou um tipo de memória que tem uma realimentação dupla, eu anotei aqui. A gente consegue ter uma memória que realimenta quando a saída é 1 ou quando a saída é 0, né, o contrário dela, de uma forma programável. Eu consigo gravar
uma saída ligada ou gravar ela desligada. Então eu consigo programar ou apagar essa memória. E esse circuito básico ali é chamado de Let Set Reset. Tá? Let, em inglês, é um termo que é utilizado para trava, eu anotei aqui. Tá? E aí o set reset é o que pode ser entendido por programa, ou reprograma, define, redefine, assim por diante. Então a gente chama de let set reset.